Olá pessoal, hoje é a nossa aula online, essa experiência nova aqui na nossa academia. Todos são bem-vindos, obrigado pelo carinho de vocês e esse tempo todo afastado de vocês. Tivemos 3 semanas de aula somente, né? E essas aulas foram bastante proveitosas. E agora essa pandemia, essa quarentena nos afastou. Mas eu espero que vocês estejam lendo o livro de introdução à teologia do Murat, que é um livro bastante legal, uma linguagem simples e que você vai aprender realmente o que é a teologia. Então, nessa nossa primeira aula, nessa nossa primeira experiência, nós tivemos os slides já postados aí para vocês poderem ter acesso a ele, e nós vamos falar sobre o capítulo 2 do livro. Eu quero que você leia também, que é o material que vocês precisam pesquisar, fazendo leitura do capítulo 2, porque espero que nas próximas aulas, nós iremos caminhando no capítulo 3, 4, uma vez que o capítulo 3, 4, nós iremos fazer um trabalho, um seminário, mas a nossa programação ela toda será alterada. Mas vamos continuar então falando aqui do assunto sobre introdução à teologia, e nessa primeira aula vamos dar uma represada. Lógico que estão 2 semanas sem aula, ou 3, não me lembro direito, mas distante de vocês. Então, a teologia é um termo que nós sabemos que é grego, cunhado pelos filósofos, né? Porque na teologia cristã, ela foi, né, no pensamento cristão, a teologia foi absorvida pelos teólogos, pelos cristãos, pelos estudiosos da palavra de Deus. E no livro do próprio Murat, ele vai dizer que 2 coisas interessantes. Primeiro, que o termo teologia não encontra espaço. O que é encontrado na Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. E no Novo Testamento nós encontramos 2 coisas que refletem a teologia. Primeiro são os inspirados de Deus, e o segundo, os aprendizes de Deus. O primeiro é o teodidaktoi, né? Teodidaktoi, que significa teos, Deus, e didaktoi, de didática, de aprender, né? Palavra cunhada. O outro é o teopneustos, teos, que é Deus, e pneustos, que é inspiração, né? Então, inspirados de Deus e aprendiz de Deus, mas não conhece a palavra teólogo, porque a palavra logia ou logia, que nós aprendemos muito, teoslogia, né? A palavra logia não se acha cunhado nas escrituras sagradas. Por quê? Porque na palavra de Deus o que exige é o conhecimento. E esse conhecimento, ele passa por uma experiência. E essa experiência chega até a ser um tanto exacerbado. Por quê? Porque ele vai mostrar que esse conhecimento é comparado, assemelha-se a uma relação íntima sexual. Então, uma experiência pessoal mesmo, profundo, conhecimento profundo. Pedro vai pensar essa palavra quando ele diz que nós precisamos, 1 Pedro 3,15, que nós precisamos saber da nossa fé para defendê-la. Então, para você defender a fé, você precisa conhecê-la. E a fé não se conhece através de uma pesquisa científica, mas sim de uma experiência. É lógico que agora, com o termo teologia cunhado, nós podemos aprender pesquisando, formatando o pensamento, até conhecermos a grandeza e também a extensão do divino. O professor Urbano Ziles, foi um professor de mestrado em 2015, ele vai dizer que a teologia é um termo grego, mas definido como ciência e seus princípios a partir do cristianismo. O cristianismo vai dar ênfase à palavra teologia, né? A palavra teologia foi cunhada pelos gregos para estudar o divino, e ela vai tomar um espaço, uma formatação maior a partir do cristianismo. Por quê? Porque na teologia, nos gregos, estudar os mitos, né? Por que mito? Porque mito é aquilo que
que não podemos comprovar cientificamente. Então, tudo que você não pode comprovar cientificamente torna-se como mito. Então, na Grécia Antiga, a palavra teologia para estudar os deuses, e aí era entendido como um mito. Mas o mito é usado para explicar os princípios das coisas, né? Então nós temos coisas que não dá para você experimentar, não dá para você pesquisar, não dá para você comprovar cientificamente, mas eles existem, não tem como você negar. Mas dentro do conhecimento científico, nós vamos acabar dizendo que aquilo que não comprova cientificamente torna-se um mito. E Deus, como não vamos comprovar? Eu disse para vocês que a teologia ela não procura provar a existência de Deus, mas ela nos leva a ter um conhecimento de Deus através da pesquisa. Então, a teologia vai levar você a conhecer os atributos divinos, conhecer os princípios da deidade, isso através da teologia. Na realidade, ela vai tentar explicar os princípios das coisas que existe a teologia. E a partir do cristianismo, esse termo ele passa a ser usado para definir agora o real, que é Cristo, né? O Deus encarnado. Então, a partir do cristianismo, nós passamos a cunhar a palavra teologia, porque o Senhor Jesus, como Deus encarnado, podemos estudá-lo cientificamente. Tá? Os primeiros escritos, né, já da teologia é o Didaquê, é uma lição, né, que não podemos dizer, acerca da fé cristã. E esses ensinamentos é para mostrar para nós os princípios da fé. Precisamos então ir formatando esse pensamento, e nós só conseguimos fazer isso através da teologia. O Murray vai dizer que o termo, há uma série de diferentes termos usados na história. Por quê? Porque o significado da palavra ele vai acabar trazer transformações de acordo com o uso, no sentido. Né? O termo vai sofrer transformações de acordo com o seu sentido. E essas transformações, ela acaba cunhando, literalmente, a palavra teologia. E nós vamos acompanhar essas transformações, em alguns momentos sofrendo algumas dificuldades de acepção, de preconceito, enfim, mas ela acaba formatando que chega a hoje para nós. Esse termo cunhado, perfeito, teologia, chega até nós. E nós, então, quando falamos teologia, nos remete ao divino, nos remete à deidade, a Deus, né, ao sagrado, ao ser. E aí nós, então, procuramos os textos que vão nos dar embasamento ao conhecimento do divino. Então, sem conhecer o termo, sem conhecer a palavra teologia, inúmeras vezes nós discutimos ela, sem conhecer, mas nós discutimos ela. Por quê? Porque nós somos seres morais, temos uma partícula divina em nós, e nós então nos preocupamos com o Deus eterno, com o Criador dos céus e da terra, e aí nós passamos sempre a discutir sobre a sua existência, sobre as suas ações, sobre a sua interferência na história. Então nós acabamos discutindo teologia. E aí o apóstolo Pedro, como disse vocês, no capítulo 3,15, ele vai chamar bem atenção sobre a defesa da fé. E o Senhor Jesus faz uma pergunta teológica, né? Que dizeis o que eu sou? Né? Ele faz essa pergunta, registrado em Mateus 16,13, sobre ele mesmo. O que os homens estão dizendo que eu sou? Quem sou eu? E aí os discípulos passam a falar quem ele é, e Pedro, a primeira revelação, né, de Pedro acerca do divino. Então a teologia ela vai nos remeter a um conhecimento do divino de forma acadêmica, científica, logicamente se esvaziando da mitologia e acreditando naquilo que realmente é e que está embasado na Sagrada Escritura. Deus abençoe vocês e até a próxima aula.